Qual é a mensagem de hoje? A dançarina. Essa carta fala muito sobre enfrentar as tempestades. Passar pelas dificuldades e as tempestades da vida da melhor forma possível, pensando e focando sempre no positivo. Isso não significa que não exista tempestade, significa que dá para passar e enfrentar as tempestades da melhor forma possível. No fundo, a mídia. Vamos ver com o tarô. Qual é a mensagem de hoje? Rei de Ouros. Eu vou tirar mais algumas cartas para esclarecer. Sete de espadas. Oito de espadas. Tá vindo a mensagem para mim de que é como se fosse uma tempestade mental. Quatro de espadas. O naipe de espadas fala do plano mental, do plano das ideias, dos pensamentos, da mentalidade. Ou seja, às vezes a gente acaba materializando na 3D, focando e assistindo a nossa volta acontecer a tempestade, porque primeiro ela se forma dentro da nossa cabeça. Então, o que está te impedindo de prosperar é a sua própria mentalidade. Porque o rei de ouros, ele traz essa mensagem, independente se você é homem ou mulher, mas traz a mensagem de uma pessoa próspera. Próspera em todos os sentidos, mas principalmente no sentido material. Uma pessoa estruturada financeiramente. Então, por que você não está conseguindo prosperar? Por causa das suas paranoias dentro da sua própria cabeça. Olha só. 9 de espadas. Caramba, só veio carta de espadas. Mais uma, por favor. Caramba. Rainha de ouros. 4 de ouros. 5 de ouros. E os amantes. Aqui é como se na sua mentalidade você só fosse prosperar na vida se tiver uma companheira, um companheiro, um casamento. Ou como se tivesse se separado de um casamento e não vê alternativa de se estruturar de novo na vida. Talvez teve alguns prejuízos materiais, prejuízos financeiros que deixou você nessa prisão mental. Isso é uma prisão mental. Mais uma carta para esclarecer. É como se não tivesse saída, é como se não visse saída, é como se... Ó, 6 de espadas. Esse relacionamento que ficou no passado e os prejuízos que vieram junto com essa despedida tem que ficar no passado. Daqui para frente, se você quiser prosperar, materialmente falando, você vai ter que se desligar do que aconteceu no passado dessa separação, porque aqui para mim vem muito forte essa mensagem de separação. E aí, junto com essa separação, pode ter ido os bens materiais, né? Junto com todas as expectativas de ter alguma coisa na vida. No fundo do deck, 2 de espadas. Caramba! Olha, sinceramente, que é um conselho, para de pensar nisso. Para de pensar nisso, foca em você, foca na sua mentalidade, foca em fazer trabalho de cura mental, foca em voltar a sonhar,
foca no seu trabalho, porque o rei de ouros, ele fala muito do trabalho também, de estabilidade material. Ou seja, tenta passar por essa tempestade pensando que você pode construir tudo de novo, mesmo que você não tenha ninguém, mesmo depois de uma separação. E eu sei que separar é muito difícil. É muito difícil. Mas não é o fim, não é o fim. E se você tentar pensar positivo dentro do caos, talvez você fique menos paranoico e aí comece a enxergar pequenas saídas, pequenas frestas de luz. Meu Deus do céu. Vou tirar uma mensagem do número dos anjos. Não é porque você se separou, e aqui vem a ideia de um casamento muito longo, de um casamento ou um relacionamento muito longo que teve troca financeira. Do tipo assim, talvez não se casou no papel, mas conviveu muitos anos, estava ali, e quando separou teve um prejuízo muito grande, financeiro e principalmente psicológico. É como se a pessoa tivesse ferrado sua mente. Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, por mais que seja difícil. Não é o fim do mundo. É quase uma morte em vida, né? Mas você pode continuar e você pode tentar de novo. Primeiro, se amar, aprender a se amar sozinho em primeiro lugar. Consertar essa bagunça que ficou dentro da sua mente, dentro do seu psicológico. Arrumando o seu psicológico, você vai conseguir estabilizar a vida no 3D, o que você vive na sua realidade. E aí, talvez, lá no futuro, você consiga ter uma pessoa, uma outra pessoa. Qual é a mensagem dos anjos? Qual é a mensagem dos anjos para essa situação? Oh my God, caiu no chão. 0. Carta 0. Não há princípio nem fim. Tudo é infinito. É a hora de desacelerar. Não, é a hora de desenrolar seu lado espiritual. Está adquirindo uma nova visão e compreensão das coisas, tanto piedosas quanto como material. Sou limitado, sou limitada. Sou ilimitado, perdão. Sou ilimitado. Ou seja, não é não, o zero, o ponto zero é você começar de novo, literalmente. 27, fiquei emocionada, meu coração acelerou. Você é de mente aberta e é tolerante e compassivo. Fazia todos os caminhos de Fazia todos os caminhos da vida. Valoriza a liberdade de expressão e deseja melhorar as condições das pessoas, seja do seu país, comunidade ou do mundo inteiro. Sou considerado, sou considerado. Essa mensagem veio assim com a ideia para mim, com base nessa leitura, de que você é o rei. Essa mensagem é para um homem. Eu sinto que é para um homem. Você é um rei. Independente se você perdeu a sua rainha. Independente se essa rainha foi embora. Você é um rei. Por mais que você imaginasse que ela era sua alma gêmea, seu par ideal, a razão da sua vida, 11:11 no meu relógio. Essa pessoa entrou na sua vida para fazer você aprender coisas, se estruturar na vida. Por mais que acabou, ainda dá para ver um lado bom, porque você se tornou um rei. E eu tenho certeza que tem pessoas à sua volta que te enxergam assim, como se você fosse uma pessoa importante. Talvez no seu trabalho. Talvez como se fosse um chefe. Ou seja, existem pessoas que dependem de você fora esse relacionamento. Então você não pode pensar que você perdeu tudo, que seu mundo acabou porque o relacionamento terminou. Por mais que seja muito difícil.
Porque eu sei que é difícil. Eu também já me separei uma vez e eu sei que é muito difícil. É muito doloroso se separar. E sim, dependendo de tudo que você construiu com essa pessoa, porque aqui é o rei e a rainha de ouros. Vocês construíram muita coisa junto. Por mais que não tenha mais essa parceria, você pode tentar lembrar, trazer de volta na sua memória, puxar da sua memória as fases e a época em que vocês eram amigos, que aí ao longo do tempo, independente das brigas, discussões, desavenças, etc., nem sempre foi ruim. Esse casal é um casal muito importante. Isso me mostra que vocês construíram uma base muito sólida junto. E aí o pensamento não destrói o que vocês construíram na realidade. Por mais que a sua mente pode estar conturbada, não destrói. Ou seja, você precisa entender que você é uma pessoa importante, mesmo sozinho. Comece por aí. E de preferência, tentar procurar ajuda psicológica, porque ter um acompanhamento psicológico ajuda muito a enfrentar uma separação. Ainda mais uma separação assim, tão dolorosa, porque eu fiquei até tonta. É uma tempestade, literalmente, é uma tempestade. Mas essa carta fala sobre isso, que você pode enfrentar a tempestade, que a tempestade não vai te engolir, você só precisa esperar ela passar enfrentando ela, dança na chuva. Ó, a carta do desesperado. Essa carta do desesperado, junto com todas essas cartas de espadas, me mostra que você tá completamente desesperado. Eu fiquei até acelerada. Desesperado, não vendo saída, lembrando, pensando o tempo inteiro no passado, nas coisas ruins, na parte ruim da separação, nas brigas, pensando no prejuízo financeiro, pensando que perdeu a família, pensando que vai viver sozinho, talvez pensando que vai viver sozinho o resto da vida, não conseguindo dormir. Tenha paciência com você. Tenha paciência com você e com seu processo. Porque aqui eu vejo muito que você está passando por um processo de cura. Mais uma carta. Iron Priest. O sol, o olho e a morta. Aqui a mensagem é muito clara para mim. Não fique focando só no que morreu, no que passou, no que foi embora. Não se sinta como se você tivesse morrido depois que perdeu o relacionamento. Por mais que você pensasse que a pessoa era muito importante, sim, a pessoa era muito importante, eu sei, eu já entendi isso. Mas a sua vida não acabou porque ela foi embora. Ainda existe uma alma dentro de você querendo brilhar, uma pessoa individual querendo renascer. Às vezes, Deus permite a separação para a gente voltar a brilhar como ser único. Porque às vezes, dependendo do relacionamento, as pessoas se perdem dentro dele, começam a viver só a vida da outra pessoa ou a vida que construiu o casal para a família e esquece de quem é. E aqui isso me mostra que você é uma pessoa muito importante, muito responsável, muito inteligente. Quais são as qualidades, as suas próprias qualidades que você esqueceu, que você nem lembra mais que você tem? Quais são as qualidades que você tem que resgatar isso? Você tem que resgatar isso. Não ficar pensando só em quem foi embora. Tá na hora de se resgatar. Lá do fundo do poço da sua mente. Mais uma carta. Vou tirar mais um conselho dos anjos. Mais um conselho dos anjos.
23. Você tem emoção pela vida e quer experimentar tudo. Ama a troca e o entusiasmo e necessita dos dois para se sentir realmente vivo. Para você, a vida é uma aventura para ser vivida ao máximo. Sou aventureiro. Eu tô lendo devagar porque tá em espanhol. Eu entendi a mensagem. Você se esqueceu. Você se esqueceu. Você esqueceu das coisas que você ama. Você esqueceu das suas paixões individuais. Você esqueceu e ficou preso no relacionamento por tanto tempo que você esqueceu de você. Tá na hora de se recuperar. Tá na hora de lembrar das suas próprias qualidades. Aquelas que você abafou pra ficar bem no relacionamento que não deu certo. Mesmo que você tentou muito. Não deu certo. Então, se não deu certo, ok. Agradece o tempo que vocês passaram juntos. Agradece tudo que vocês construíram juntos. Coloca uma pedra nas brigas, nas discussões, nas tretas, em tudo de ruim que ficou no passado. E começa a tentar pensar como você, um ser individual. Que você precisa dessa troca com o mundo. Você estava abafado, como se estivesse assim, ó. Preso na caixinha, assim. Preso na caixinha. Você estava lá dentro, preso na caixinha. E agora você tá livre. Então, o que você gostava de fazer que você não faz, que você deixou de fazer por muito tempo porque estava casado? O que você gostava de fazer de você pra você mesmo, que fazia você feliz? Porque eu tenho certeza que você gosta de aventuras. Você gosta de, talvez, um esporte, ou talvez viajar, conhecer lugares novos, conhecer novas culturas, ter vários amigos, ter uma rede social. Não pra paquerar nem nada, mas às vezes você precisa dessa troca com o mundo, de comunicação com o mundo. E muitas das vezes o relacionamento prende a gente não consegue se expressar. Então é isso que você está precisando. Mais uma mensagem para finalizar. (29) Você é muito intuitivo e criativo. Sua mente pensa visualmente e suas ideias saem do nada. Um impulso poderoso para conhecer a unidade de todas as coisas. Viu o que eu falei? Você precisa dessa comunicação com o mundo. Você precisa dessa comunicação aberta com o mundo. Talvez criar um canal para se expressar, colocar suas ideias, tudo que você sabe, seu conhecimento para fora. Despertar a criatividade que está presa em você dentro da caixinha. Lá nas profundezas da sua mente. Você precisa resgatar essas coisas. Ah, mas eu não sei ser criativo. Você sabe sim, você só esqueceu. Mas você sabe. 77. É hora de deixar para trás os velhos padrões, hábitos e medos. Agora é um momento de caminhar na direção dos seus maiores desejos e ambições. Agora é um momento de ser audaz e valente. Seja corajoso. Seja corajoso. Quando você não conseguir dormir, estiver pensando nela, em tudo que passou, tudo que aconteceu, quando sua mente quiser ir para esse lugar, você para, respira, pede para Deus direção, pede para o seu eu superior te trazer de volta e pergunta para você mesmo, o que eu gosto de fazer? O que me agrada que eu não faço mais há muito tempo? O que eu preciso fazer hoje para me sentir melhor comigo mesmo? Como eu posso despertar a minha criatividade? Como eu posso me comunicar melhor com o mundo? E aí você fazendo essas perguntas para você mesmo, vai vir a resposta. Em algum momento vai vir a resposta. Se você puder escrever, é melhor ainda. Então, eu vou encerrar a leitura aqui. Eu fiquei até com dor de cabeça. Eu sei que você está sofrendo. Tenha calma, tenha paciência. Tenta fazer esses exercícios que eu falei. Tenta procurar uma ajuda psicológica. Eu sei que às vezes é difícil procurar um psicólogo bom que entende. Mas tenta. Fica com Deus. Eu espero que você melhore. Eu tô aqui, ó, na torcida. Eu espero do fundo do meu coração que você melhore, que você se encontre de novo, que você possa transmitir tudo de bom que tem dentro de você pro mundo. Beijo, fica com Deus.